Hoje nós estamos chegando ao final da nossa série de mensagens Enraizado. Nosso livro que serviu como base para esta série de mensagens já está esgotado. Nós vendemos uma quantidade de 50 livros, depois nós trouxemos mais 20 livros e esses livros se esgotaram no domingo passado à noite. E se você que comprou, eu quero incentivá-lo a não deixar de lê-lo, porque esse livro realmente é um divisor de águas e ele tem nos ensinado muitas coisas, tem mexido com a nossa vida. Então não deixe de lê-lo. Eu já quero aproveitar para fazer propaganda de que ano que vem nós vamos utilizar aqui um devocional também feito pela igreja da cidade, através do pastor Carlito, da pastora Leila. Um devocional muito bom, muito bonito. Nós já encomendamos 150 devocionais. E ele vai custar aí na faixa dos 20 a 25 reais também, porque nós temos um preço promocional lá na igreja da cidade. Então, a partir de dezembro, a gente já deve ter esses devocionais aí disponíveis para você. O tema da mensagem de hoje é enraizados para frutificar. E eu quero usar o texto de João, capítulo 15, versos 8 e versos 16. Você pode acompanhar ele na nossa projeção. Dizem assim: meu Pai, palavras de Jesus, é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, quando nós frutificamos, quem é glorificado? É Deus. Deus é glorificado. Então, não é quando a gente dá fruto, a gente é glorificado. Não, de acordo com aquilo que Jesus nos ensina. À medida que nós frutificamos, Deus é glorificado. Significa dizer que à medida que nós frutificamos, a glória de Deus se manifesta. E ele vai dizer assim: assim serão meus discípulos. Como é que nós podemos ser discípulos de Jesus? Frutificando. O verso 16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então nós estamos chegando aí ao final dessa série de mensagens e nós aprendemos lá na primeira mensagem dessa série que o sistema secreto de raízes nos faz grandes por dentro. Ele muda a nossa visão e nos faz aproveitar todo o processo de crescimento em nossa vida. Na segunda mensagem nós descobrimos que é hora de aprofundarmos ainda mais as nossas raízes. Deus tem nos dado oportunidades a cada dia de aprofundarmos ainda mais as nossas raízes. Na semana passada, nós descobrimos quais são os solos que nos fazem ficar enraizados de forma saudáveis. O solo da intimidade, o solo do serviço, o solo da comunidade. E hoje, para finalizar essa série, nós vamos aprender que quanto mais enraizados em Deus, daremos mais frutos. Quanto mais profundos em Deus, mais frutos. O autor do livro Enraizado, ele escreveu o seguinte: para fazê-lo produzir frutos abundantes e duradouros, Deus precisa torná-lo maior por dentro do que você é por fora. Sem profundidade nas raízes, não se tem fruto. E se não tem fruto, não dura. Não podemos fugir da verdade e da responsabilidade que está diante daqueles que decidiram crescer para baixo, daqueles que escolheram ser enraizados em Deus. Qual é essa realidade, pastor? A realidade de que todos nós precisamos frutificar. Enraizados existem para frutificar. Então, sendo assim, quais são as marcas desses homens e mulheres que decidiram crescer para baixo? O que é que caracteriza a vida daqueles que são enraizados para frutificar? Em primeiro lugar, enraizados para frutificar, aprofundam ainda mais as suas raízes. Aqueles que estão enraizados para frutificar, eles desejam cada vez mais aprofundar as suas raízes. Eles não querem parar de frutificar. E enquanto as suas raízes estiverem sendo aprofundadas, de fato, eles nunca vão parar de frutificar. Enraizados para frutificar, não podem parar de aprofundar as suas raízes. Quanto mais profundidade nas raízes, mais frutos.
Sem profundidades nas raízes, não se tem fruto, e se não tem fruto, não dura. Jesus disse o seguinte aos seus discípulos: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por que às vezes não damos fruto? Porque nós não seguimos a orientação de Jesus, nós não permanecemos nele. Porque é esse permanecer que faz com que a gente aprofunde as nossas raízes. Se não há fruto na nossa vida, é porque talvez a gente ainda não tenha entendido a orientação de Jesus, que nós precisamos permanecer nele. E ele completa dizendo assim: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O segredo para aprofundar ainda mais as raízes, o segredo para viver uma vida frutífera é permanecer em Jesus. O segredo para uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus, mas estar mais com Jesus. No livro do profeta Jeremias, nós lemos a seguinte orientação: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Quem é esse homem? Olha, ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Que árvore é essa? A árvore que está plantada no Senhor. Precisamos aprofundar ainda mais as raízes. Para quê, pastor? Para que a gente possa ser capaz de suportar as intempéries. Nesse texto indica que essas árvores com raízes profundas, elas suportam o calor e suportam o tempo de seca. As raízes são fontes vitais de nutrição para a planta ou para a árvore inteira. Essas raízes o capacitarão a enfrentar o calor da pressão e a falta de água. Raízes profundas são essenciais na vida daqueles que desejam frutificar em qualquer estação do ano. Pode vir o calor, pode vir a seca, pode vir o que vier. Você vai continuar frutificando em todas as áreas e em todas as estações do ano. Há uma ilustração interessante que diz que há diferentes tipos de vegetação no deserto do Arizona. O aramanto seco e quebradiço, ele desaparece. Por quê? Porque não tem raízes. Em contrapartida, o cacto saguaro, ele dá frutos até mesmo debaixo de 130 graus. Por quê? Porque o saguaro tem raízes que vão de 1.500 a 1.800 metros em todas as direções. Nós precisamos ser como esse cacto, que mesmo debaixo de sol escaldante, mesmo vivendo no deserto, ainda assim seremos capazes de dar fruto. Mas isso só pode acontecer se nós permanecermos em Jesus, se nós tivermos o desejo de aprofundar ainda mais as nossas raízes. Saiba de uma coisa, é impossível aprofundar raízes sem ter intimidade com o Senhor. O fruto, ele requer profundidade. A profundidade requer intimidade. E a intimidade requer tempo com Deus e com a sua palavra. A Bíblia diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Essa é a realidade daqueles que nunca param de aprofundar as suas raízes. E porque nunca param de aprofundar as suas raízes, nunca param de frutificar. Construir uma vida no secreto é crucial para nosso processo com o Senhor, pois é no secreto que Deus nos encontra e desenvolve nosso sistema de raízes, os elementos fundamentais para frutos que durem. Benny Lipscher, que é o autor do livro Enraizado. Mas eu também aprendo que enraizados para frutificar,
cooperam com Deus no processo. E aí você pode perguntar o seguinte, né? O que é esse negócio de cooperar com Deus no processo de frutificar? Porque os enraizados, eles entendem que é preciso cooperar com Deus no processo de frutificação. Mas o que é isso? É compreender que Deus, em alguns momentos, precisa podar a nossa vida. Jesus, ele fez a seguinte exortação aos seus discípulos em João 15. Ele disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uvas. Já o que produz, presta atenção, ele não poda o que não produz. Ele poda o que produz. Já o que produz, ele poda para que produza ainda mais. Quando é que nós cooperamos com Deus no processo da frutificação? Quando nós entendemos perfeitamente que precisamos ser podados pelo Senhor para frutificarmos ainda mais. Podar significa cortar os galhos mortos e aparar os vivos. Interessante que podar vai entrar no campo dos mortos e dos vivos também. Para quê, pastor? Para dar corpo à árvore ou videira e estimular seu crescimento. A maioria das pessoas pensa que quando Deus nos poda, corta o pecado e as superficialidades, as coisas mortas em nossa vida. Isso é verdade, Deus faz isso. Mas é interessante que Ele também corta as partes vivas e as partes produtivas da nossa vida. Deus pode cortar um negócio que está indo muito bem. Deus pode cortar um relacionamento agradável, uma boa saúde. Algumas dessas coisas devem ser derrubadas para quê? Para que nós possamos dar muito mais frutos. Se nós não entendermos isso, nós não vamos frutificar. Não são apenas os galhos mortos que são cortados pelo Senhor, mas Deus com frequência corta também coisas boas para torná-las ainda mais sadias. Se você é um enraizado que frutifica, você será podado. Conte com isso. Conte com essa certeza de que você será podado pelo Senhor. Talvez você esteja passando por uma poda agora que não inclua apenas galhos mortos. Deus corta galhos que achamos produtivos para que haja maior produção de fruto. Então, como é que Deus nos poda? Ele usa problemas, Ele usa pressões e Ele usa pessoas. Deus pode usar cada situação de sua vida para ajudá-lo a crescer. Basta apenas que você assuma a posição correta diante dessas questões. Ele pode usar de tudo. Os problemas que você mesmo cria, uma grande decepção, prejuízo financeiro, uma enfermidade súbita, um casamento que acaba, um filho rebelde, a morte de uma pessoa amada. Ele usará tudo isso como parte do processo da poda para torná-lo ainda mais produtivo. E você pode perguntar: pastor, mas e a poda de Deus pode falhar? Sim, não por causa de Deus, mas por nossa causa, se nós não cooperarmos com Ele nesse processo. Se nós resistirmos à poda do Senhor, se nós nos rebelarmos diante da poda do Senhor, se nós nos queixarmos, se nós ficarmos ressentidos, o nosso caráter não se desenvolverá, as nossas raízes não serão aprofundadas e nós não vamos frutificar. Cooperamos com Deus nesse processo, louvando-o em todas as circunstâncias, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo, escrevendo aos crentes de Tessalônica, ele disse o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Interessante que aquilo que impressiona os homens, geralmente não impressiona a Deus. Portanto, não tenha medo da poda, pois Deus está fazendo de você um discípulo cada vez mais enraizado e cada vez mais frutífero. Benny Liebscher disse: nem aparências, nem sucesso de curto prazo impressionam a Deus. Ele vê o coração e está procurando frutos que duram.
Quando nos apresentarmos a Ele ao final de nossas vidas, a única coisa que importará é se nossos corações estavam alinhados com o dele e se produzimos frutos duradouros. A única coisa que importará é se nossos corações estavam alinhados com o dele e se produzimos frutos duradouros. Em último lugar, enraizados para frutificar, aguardam uma grande colheita. Quem está aprofundando as suas raízes e está cooperando com Deus no processo, ele não fica preocupado com a colheita, mas ele sabe que a colheita vai chegar e a colheita é farta. No verso 5, na tradução A Mensagem, a palavra de Deus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, olha o que ele vai dizer: não imaginam que colheita terão. Se nós estivermos em um relacionamento íntimo e orgânico com Jesus, nós não temos ideia da colheita que nós vamos ter. Nós não precisamos ficar preocupados se vamos colher ou não, porque se as nossas raízes estiverem aprofundadas e se nós estivermos cooperando com Deus no processo através da poda, é certo que os frutos virão, é certo que a colheita vai chegar. Os enraizados para frutificar devem aguardar uma grande colheita, mas não tenha pressa, porque Deus ainda está trabalhando em você. Não tente ofuscar a realidade de que não é você, mas é Deus quem o faz frutificar. Pessoas que querem colher rápido demais, geralmente gostam de holofotes. E sobre isso, o escritor do livro Enraizado disse o seguinte: se você ama mais o holofote do que o secreto, você está enrascado, porque significa que se importa mais em agradar pessoas do que a Deus. Esse livro é para arrebentar mesmo com a gente. Quando entendemos a visão daquilo que estamos nos tornando em Deus, não há outra coisa a esperar senão uma colheita farta. Quanto mais profundas as nossas raízes, mais frutos. Colheita farta, colheita abundante. Como eu disse no começo, nós não precisamos ficar preocupados com os frutos, mas precisamos nos preocupar com a profundidade das nossas raízes. Os frutos serão certos se estivermos a cada dia mais enraizados em Deus e em sua palavra. Estar enraizado quer dizer que não estamos buscando uma plataforma visível para qualquer que seja o nosso chamado, mas significa que não estamos forçando a porta que Deus não abriu. Estamos apenas esperando que Deus nos coloque diante de pessoas no tempo certo. Às vezes nós queremos abrir portas que Deus não abriu. E o resultado disso é frustração. Calma. Se você está aprofundando raízes, e se você está cooperando com Deus no processo, entendendo a sua poda, a colheita vai chegar. Se você não aguarda uma grande colheita, é porque possivelmente ainda não está devidamente enraizado em Deus. O conceito de se estar enraizado é muito oportuno na nossa cultura. Ventos fortes virão e tentarão nos dispersar em todas as direções, mas apenas as árvores que possuírem raízes profundas resistirão e frutificarão quando esses ventos soprarem. Deus não está interessado no seu conforto. Ele está interessado no seu crescimento. Principalmente no seu crescimento para baixo, no aprofundamento das suas raízes. Quanto mais profundas as suas raízes, você colherá mais e mais frutos. Porque os enraizados para frutificar aprofundam ainda mais as suas raízes. Cooperam com Deus no processo e aguardam uma grande colheita. Deus os chamou para frutificar. Se assim o fez, é porque Ele sabe que você precisa aprofundar as suas raízes.
Ele sabe que você precisa estar enraizado. O processo não é fácil, mas é profundamente recompensador. Você entenderá melhor quando você se tornar um enraizado para frutificar. Para terminar, Benin Libscher disse o seguinte: descanse no fato de que Deus o escolheu e de que você não precisa provar nada a ninguém. Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor.